Oi, tudo bem? Por que não me disse que estava aí? Ah, desculpa te decepcionar. Não. Desculpa, eu não me apresentei. Meu nome é Coral. E o seu? Ah, que nome lindo. Majestoso. Sim, eu vim contar uns contos pra você. É, foi ela que me chamou. Sim. Não, eu não moro neste mundo, nessa dimensão. Eu não sou do mesmo lugar que vocês. Eu sou uma criatura peculiar. Pode-se dizer que sim. Bom, eu não posso ficar muito tempo. Então, vamos ao que interessa. Eu pulei toda a parte do começo. Afinal, eu não poderia estar lendo esse livro pra você. Afinal, esse livro é só pra olhos peculiares. E se você não pertence à estirpe de anômalos, você não pode saber das coisas que aqui estão escritas. Mas é nosso segredo. Tem a língua um pouco grande. É nosso segredo, ok? Vamos nos atentar à história. Eu peço que não se assuste e que fique atento a cada palavra. Você nunca ouviu nada igual antes. Isso é incômodo. Os esplêndidos canibais. Os peculiares da aldeia de Chopmuk. Eu nunca soube falar o nome dessa aldeia. Viviam de forma bastante humilde. Tiravam seu sustento do plantio da terra e, embora não possuíssem objetos de luxo e habitassem casas de estrutura frágil feitas de junco, eram saudáveis, alegres e não precisavam de muito. Os alimentos cresciam abundantemente nos jardins. Os riachos ofereciam água límpida e até as humildes residências davam uma sensação de luxo, pois o clima era de bastante... Desculpa, eu tô um pouco nervosa. Pois o clima era bastante agradável e os habitantes se dedicavam tanto às suas atividades que após um longo dia de trabalho na lama simplesmente deitavam e adormeciam. A época da colheita era a melhor do ano. Trabalhando sem parar, os habitantes colhiam os melhores lírios do prédio que houvessem crescido nos pântanos, embalavam-nos e levavam, em carroças puxadas por burros até o mercado da cidade, uma viagem de 5 dias para vender o que conseguissem. Era um trabalho árduo, ásperos, que eram, os lírios do brejo feriam as mãos, os burros eram mal-humorados e às vezes mordiam. A estrada para o mercado era cheia de buracos e infestada de ladrões. Acidentes graves eram frequentes, como aquele em que um aldeão Pullman, em tamanha exaltação durante o momento da colheita, decepou com a foice a perna de seu vizinho, o aldeão Hayward.
O vizinho ficou compreensivelmente aborrecido, mas os habitantes daquela cidade eram tão amáveis que logo o ocorrido foi superado. O dinheiro que os aldeões ganhavam no mercado era pouco, mas atendia às suas necessidades e ainda lhes permitia comprar algumas peças de picanha de bode. Em torno dessa iguaria se realizava um festival agitado que durava dias. Naquele mesmo ano, logo após o encerramento do festival, quando os aldeões estavam prestes a retornar ao trabalho nos campos, 3 visitantes chegaram à aldeia. Swampmook raramente recebia visitantes, pois não era o tipo de lugar que as pessoas tinham vontade de conhecer. Sem dúvida, nunca tinha recebido visitantes como aqueles. Os 2 homens e uma dama vestidas dos pés à cabeça, com rica seda brocada. Os 3 chegaram em belos cavalos árabes. Embora fossem obviamente ricos, pareciam abatidos e balançavam sem forças em suas celas cravejadas de pedras preciosas. Os habitantes do vilarejo se aproximaram, curiosos e maravilhados com as belas roupas e os cavalos dos forasteiros. Tomem cuidado, alertou a aldeia Sally. Eles parecem estar doentes. Estamos em viagem a caminho da costa de Mink, explicou um dos visitantes, que parecia ser o único que ainda tinha forças para falar. Fomos abordados por bandidos há algumas semanas. Conseguimos despistá-los, mas nos perdemos completamente. Desde então estamos vagando em círculos e à procura da velha estrada romana. Vocês não estão nem perto da estrada romana, disse a aldeia Sally. Nem da costa de Mickey, completou o aldeão Puma. A que distância fica daqui? Perguntou o homem. 6 dias de viagem, respondeu a aldeia Sally. Nunca conseguiremos, concluiu o homem em tom sombrio. Em seguida, a dama de vestido de seda caiu da cela para o chão. Apesar dos temores, os aldeões se comoveram, resgataram a dama caída e levaram ela e a seus companheiros para a casa mais próxima, onde lhes deram água e os acomodaram em colchões de palha. Uma dúzia de aldeões se reuniu em torno deles, oferecendo ajuda. Abram espaço, ordenou o aldeão Puma. Eles estão exaustos, precisam descansar. Não, eles precisam de um médico, disse a aldeia Sally. Não estamos doentes, disse o homem. Estamos com fome. Nossos mantimentos acabaram. Não comemos nada há mais de uma semana. A aldeia Sally se perguntou por que as pessoas tão ricas não tinham simplesmente comprado comida de outros viajantes que encontrassem pela estrada. Mas por educação não se pronunciou sobre o assunto. Ela mandou alguns dos garotos da aldeia irem buscar tigelas de sopa de lira do brejo, pão de panço e um pouco que sobrara de picanha de bode do festival. Mas os visitantes recusaram. Não quero parecer rude, mas não podemos comer isso. Sei que é uma oferta humilde e que os senhores provavelmente estão acostumados a banquetes dignos de um rei, mas é tudo o que temos, respondeu a aldeia Sally. Não é isso. Grãos, vegetais e carne de animais, nosso corpo simplesmente não consegue digerir tais alimentos. Se nos obrigarmos a comer, só ficaremos mais fracos. Os aldeões não compreenderam. Se não podem comer grãos, vegetais nem carne de animais, o que os senhores podem comer? Indagou o aldeão Puma. Pessoas, respondeu o homem. Todos que estavam ali deram um passo para trás. Estão dizendo que são canibais? Perguntou o aldeão Hayworth. Por natureza, não por escolha, retrucou o homem, mas sim. O homem prosseguiu explicando que eram canibais civilizados e que nunca matavam inocentes.
Eles, assim como os outros da mesma espécie, haviam feito um acordo com o rei garantindo que jamais comeriam pessoas à força. Em troca, tinham autorização para comprar, a um custo altíssimo, membros amputados de vítimas de acidente e o corpo de criminosos enforcados. Sua dieta era formada apenas por esses itens. E agora estavam a caminho da costa de Mick, porque era o lugar na Grã-Bretanha que ostentava tanto o índice mais alto de acidentes quanto o maior número de mortes por enforcamento. Por isso a comida lá, apesar de não propriamente farta, era de certa maneira abundante. Embora os canibais, naquela época, fossem ricos, quase sempre passavam fome, respeitando a lei. Estavam condenados a levar uma vida em constante subnutrição, atormentados por um apetite que quase nunca podiam satisfazer. E aqueles canibais que tinham chegado a Swampmook, já famintos e a muitos dias de distância de Mick, estavam provavelmente condenados à morte. Fosse qualquer outro vilarejo de peculiares ou não, os habitantes teriam, depois de ouvir tudo isso, apenas dado de ombros e deixado os canibais morrerem de fome. No entanto, os aldeões eram compassivos, quase em excesso. E por isso, ninguém se surpreendeu quando o aldeão Hayworth deu um passo à frente e disse: "Por acaso perdi minha perna em um acidente alguns dias atrás. Eu a joguei no pântano, mas tenho certeza que consigo encontrá-la, se as enguias ainda não a tiverem comido." Os olhos dos canibais brilharam. "O senhor faria isso?" disse a mulher canibal, jogando para trás a mecha do cabelo que caía sobre as faces esqueléticas. "É um pouco estranho", respondeu o aldeão Hayworth, "mas não podemos simplesmente deixar os senhores morrerem?" Os outros aldeões concordaram. Assim, Hayworth foi mancando até o pântano. Caramba! Tem muito pernilongo aqui. Não gosto disso. Me perdi. Os outros aldeões concordaram. Assim, Hayworth foi mangando até o pântano, onde encontrou a perna. Ele espantou as enguias que as mordiscavam e a levou em uma travessa para os canibais. Um dos homens ofereceu ao aldeão uma bolsa de moedas. "O que é isso?" perguntou Hayworth. "Pagamento. A mesma quantia que o rei nos cobra", explicou o canibal. "Não posso aceitar", disse Hayworth e tentou devolver o dinheiro. Mas o canibal levou a mão às costas sorrindo. "É justo se fazer. O senhor salvou a nossa vida." Os aldeões deram de costas educadamente quando os canibais começaram a comer. O aldeão Hayworth abriu a bolsa de moedas, olhou em seu interior e ficou pálido. Era a maior quantia de dinheiro que ele já vira. Os canibais passaram os dias seguintes se alimentando e se recuperando. Quando finalmente se sentiram prontos para partir outra vez para a costa de Mick. Dessa vez, com instruções claras. Todos os aldeões de Swampmook se reuniram para a despedida. Os canibais então viram o aldeão Hayworth caminhando sem ajuda de muletas. "Eu não entendo", disse um dos canibais, atônito. "Achei que tivéssemos comido a sua perna." "Comeram sim, mas se os peculiares de Swampmook perdem um membro, ele torna a crescer", explicou Hayworth. O rosto do canibal assumiu uma expressão engraçada e ele pareceu prestes a dizer mais alguma coisa, porém desistiu. Por fim, montou no cavalo e foi embora junto com os outros. Semanas se passaram. A vida em Swampmook voltou ao normal para todos, menos para o aldeão Hayworth. Ele passou a andar distraído e durante o dia era visto apoiado em seu bastão de revirar lama, olhando para além dos pântanos. Estava pensando na bolsa de dinheiro que tinha escondido em um buraco na terra. O que fazer com aquilo? Todos os seus amigos opinaram.
Você podia comprar várias roupas bonitas, sugeriu o aldeão Bethlen. Eles têm nomes estranhos. Mas onde eu as usaria? Trabalho nos pântanos o dia inteiro. As roupas seriam um desperdício, retrucou o aldeão Hayworth. Você podia montar a biblioteca com bons livros? Sugeriu o aldeão Hegel. Eu não sei ler. Ninguém em Swampmore sabe. A sugestão do aldeão Bachelard foi a mais tola de todas. Compre um elefante. Use-o para levar todo o seu lírio do brejo ao mercado. Mas ele comeria meu lírio antes mesmo que eu conseguisse vendê-lo, retrucou Hayworth, já aflito a essa altura. Se ao menos eu pudesse fazer algo em relação à minha casa. Os juncos não ajudam muito a impedir a entrada do vento, e eu sinto muito frio durante todo o inverno. Bom, você podia usar o dinheiro para forrar as paredes, sugeriu o aldeão Anderson. Primeiro nome normal. Não diga bobagem, retrucou a aldeã Sally. Ele deveria comprar uma casa nova. E foi exatamente o que Hayworth fez. Construiu uma casa de madeira, a primeira do tipo a ser erguida em Swampmore. Pequena, porém bastante robusta, a casa impedia a entrada do vento e tinha até uma porta que se abria e fechava com dobradiças. O aldeão Hayworth ficou muito orgulhoso e sua casa despertou inveja em toda a aldeia. Alguns dias depois, outro grupo de visitantes chegou. Eram 4, 3 homens e uma mulher. E, como trajavam roupas elegantes e montavam cavalos árabes, os aldeões souberam imediatamente o que eram. Canibais que viviam sob a lei da costa de Mick. Esses canibais, porém, não pareciam famintos. Mais uma vez, os aldeões se reuniram para se maravilhar com eles. A mulher canibal, que vestia uma elegante camisa entremeada de fios e de ouro, calça com botões de pérolas e botas adornadas com pele de raposa, disse: Alguns amigos nossos vieram a esta aldeia semanas atrás e vocês os receberam com grande bondade. Como não somos um povo acostumado à bondade, viemos agradecer pessoalmente. Oh. Que isso? Bichinhos indisciplinados. Me perdi. Os canibais apearam dos cavalos, fizeram uma reverência para os aldeões e começaram a lhe apertar-lhes as mãos. Os aldeões ficaram surpresos com a maciez da pele dos canibais. Opa! Mais uma coisa antes de irmos, disse a mulher canibal. Sabemos que vocês têm uma habilidade única. É verdade que seus membros se regeneram? Os aldeões confirmaram. Nesse caso, temos uma proposta modesta para lhes fazer. Os membros que comemos na costa de Mickey raramente são frescos e estamos cansados de alimentos em putrefação. Vocês nos venderiam alguns dos seus? Pagaríamos muito bem, é claro. Ela abriu o alforje, revelando uma grande quantidade de ouro e joias. Os aldeões arregalaram os olhos, mas ficaram desconfiados e começaram a cochichar entre si. Não podemos vender os nossos membros. Preciso das minhas pernas para andar, afirmou o aldeão Pum.
Então venda seus braços, sugeriu o aldeão Bachelard. Mas precisamos dos braços para trabalhar na lama do brejo, retrucou o aldeão Hayward. Com o que nos darão por nossos braços, não precisaremos mais cultivar lírios do brejo, disse o aldeão Anderson. Não ganhamos praticamente nada com a agricultura de qualquer maneira. Isso não me parece certo. Nos vendermos desse jeito, ponderou o aldeão Hayward. É fácil falar. Você tem uma casa feita de madeira? Acusou o aldeão Petlin. Os aldeões fizeram então um acordo com os canibais. Os destros venderiam o braço esquerdo e os canhotos venderiam o braço direito. Eles continuariam a vender os membros à medida que tornassem a crescer. Assim teriam uma fonte permanente de renda e nunca mais teriam que passar o dia inteiro na lama ou sobreviver de uma colheita difícil. Todo mundo pareceu satisfeito com o combinado, exceto o aldeão Hayward, que gostava bastante de trabalhar no pântano, e lamentou ver a aldeia abrir mão de seu tradicional ofício, mesmo que não fosse muito lucrativo se comparado à venda dos próprios membros para os canibais. Mas não havia nada que o aldeão Hayward pudesse fazer. Assim, ele assistiu impotente seus vizinhos desistirem de plantar, deixarem os pântanos abandonados e arrancarem os braços. A peculiaridade era tal que não doía muito e os membros saíam com bastante facilidade, como um rabo de lagarto. Eles usaram o dinheiro que ganharam para comprar comida no mercado em chipping, whippet, picanha de bode e se tornou um prato consumido todos os dias, em vez de apenas algumas vezes por ano. E para construir casas de madeiras, como a do aldeão Hayward, todos queriam uma porta que se abrisse e fechasse com dobradiças. Então, o aldeão Pullman construiu uma casa com 2 andares, e todos quiseram uma casa com 2 andares. Depois a aldeia Sally construiu uma casa com 2 andares e um telhado triangular. E logo todos queriam casas com 2 andares e telhado triangular. Toda vez que os braços dos aldeões tornavam a crescer e eram arrancados para serem vendidos novamente, eles usavam dinheiro para fazer melhorias em suas casas. Por fim, as casas ficaram tão grandes que mal havia espaço uma entre a outra. E a praça da aldeia, antes ampla e aberta, fora reduzida a um beco muito estreito. O aldeão Bachelard foi o primeiro a encontrar uma solução. Ele decidiu comprar um terreno grande nos arredores do vilarejo e ali construir uma casa nova, ainda maior do que habitava antes. Esta, por acaso, tinha 3 portas que se abriam e se fechavam com dobradiças, 2 andares e um telhado triangular e uma varanda. Isso foi mais ou menos na mesma época em que os aldeões pararam de chamar uns aos outros de aldeão, porque já não se julgavam simples e rústicos. Com exceção do aldeão Hayward, que continuava a revirar a lama em seu brejo e se recusava a vender mais membros para os canibais. Ele insistia em dizer que gostava bastante de sua modesta casa e que na verdade nem a usava muito porque ainda gostava de dormir no pântano. Depois de um dia inteiro de trabalho, seus antigos amigos o achavam tolo e antiquado e pararam de visitá-lo. A antes humilde aldeia de Swampnook se expandia rapidamente à medida que os aldeões compravam extensões de terra cada vez mais extensas, nas quais construíam casas e mais ornamentadas e maiores para financiar a empreitada. Eles passaram a vender aos canibais um braço e uma perna ao mesmo tempo, sempre a perna do lado oposto do braço para ajudar no equilíbrio, e treinavam a andar de muletas. Os canibais, cuja fome e riqueza pareciam não ter fim, ficaram muito felizes com isso.
foi quando o Sr. Pullman derrubou sua casa de madeira e a substituiu por uma de tijolos, o que deu início a uma competição entre os aldeões para ver quem construía a casa de tijolos mais grandiosa. O Sr. Bethlen superou todos eles. Construiu uma bela casa feita de pedra de calcária, cor de mel. O tipo de lugar habitado apenas pelos mercadores mais ricos de Tipton-Whippet. Ele conseguiu pagar pela construção vendendo um braço e as 2 pernas. Bethlen foi longe demais, reclamou a Sra. Sally, enquanto comia sanduíches de picanha de bode no recém-inaugurado restaurante chique da aldeia. Os amigos dela concordaram. Como ele pretende aproveitar aquela casa de 3 andares, se não consegue nem subir as escadas? Indagou a Sra. Wanamaker. O Sr. Bethlen entrou no restaurante bem naquele momento, nos braços de um musculoso habitante da aldeia vizinha. Contratei um homem para me carregar para cima e para baixo, pelas escadas e para qualquer outro lugar que eu queira ir. Não preciso de pernas, anunciou ele com orgulho. As senhoras ficaram pasmas, mas não demoraram a fazer o mesmo e vender as 2 pernas. Por todo o vilarejo, casas de tijolos foram demolidas e substituídas por mansões de pedra calcária. Os canibais, a essa altura, tinham abandonado a costa de Mick para se instalarem na floresta que crescia nas proximidades de Swampmook. Não havia mais motivo para subsistir de uma dieta magra à base de criminosos enforcados e vítimas de acidentes, já que os membros que vinham dos aldeões eram mais frescos, mais saborosos, mais fartos do que qualquer alimento disponível em Mick. As casas na floresta eram modestas, pois os canibais davam grande parte de seu dinheiro aos aldeões de Swampmook. Mas mesmo assim, estavam satisfeitos, muito mais felizes por viver de barriga cheia em cabanas do que famintos em mansões. Quanto mais os aldeões e os canibais dependiam um dos outros, mais crescia o apetite de ambos os grupos. Os canibais engordaram e após esgotarem todas as receitas possíveis com braços e pernas, começaram a imaginar qual seria o sabor das orelhas. Mas os aldeões não lhes vendiam as orelhas, porque elas não tornavam a crescer. Tal situação prosseguiu até o Sr. Bachelard, carregado por seu criado musculoso, visitar em segredo a floresta dos canibais e perguntar a eles quanto estariam dispostos a pagar pelas orelhas. Ele ainda conseguia ouvir. Raciocinou, e, embora isso fosse deixar um pouco feio, a bela casa de mármore branco que ele conseguiria construir com os rendimentos compensaria o problema. Agora, se você é astuto financeiramente, deve estar perguntando: por que o Sr. Bachelard simplesmente não guardou o dinheiro com a venda constante de seus braços e pernas até que pudesse pagar uma casa de mármore? É porque ele não conseguia economizar dinheiro, pois tomara um empréstimo muito grande com um banco para comprar a terra na qual sua casa de pedra calcária foi construída. E agora devia um banco um braço e uma perna todo mês só para pagar os juros do empréstimo. Por isso, ele precisava vender as orelhas. Os canibais ofereceram uma soma exorbitante pelas orelhas do Sr. Bachelard, que então as cortou fora, feliz por se livrar delas, e substituiu sua casa de pedra calcária pela casa de mármore dos seus sonhos. Era a casa mais bonita do vilarejo, talvez de toda a região. E embora os moradores de Swampmook falassem pelas costas de Bachelard sobre como tinha ficado feio e como era tolice vender as orelhas, que nunca tornariam a crescer, todos o visitavam e eram carregados por seus criados pelos cômodos de mármore, para cima e para baixo da escadaria.
também de mármore. E quando saíam, todos estavam verdes de inveja. A essa altura, nenhum dos aldeões tinha perna, exceto o aldeão Hayworth, e poucos tinham braços. Durante algum tempo, todos tinham insistido em manter um braço para poderem apontar para as coisas e se alimentar, mas aí perceberam que um criado podia erguer uma colher, um copo até seus lábios facilmente e dizer: pegue isso para mim ou pegue aquilo para mim. Era apenas um pouco mais trabalhoso do que apontar para algo do outro lado da sala. Então braços passaram a ser vistos como luxos supérfluos, e os aldeões, reduzidos a troncos sem membros, viajavam de um lugar para o outro em sacos de seda que os criados levavam nos ombros. As orelhas logo seguiram o caminho dos braços. Os aldeões fingiam nunca ter chamado o Sr. Bachelard de feio. Ele não parece tão mal, comentou o Sr. Bethlen. Podíamos usar protetores de ouvido, sugeriu o Sr. Anderson. E assim as orelhas foram cortadas e vendidas e as casas de mármore foram construídas. A aldeia ganhou a reputação por sua beleza arquitetônica, e o que era um lugar ermo visitado apenas por acidente se tornou um destino turístico. Foi construído um hotel e mais restaurantes. Os sanduíches de picanha de bode sumiram do cardápio. Os habitantes de Swampmoke fingiam nunca ter sequer ouvido falar em sanduíches de picanha de bode. Turistas às vezes paravam perto da modesta casa de madeira de telhado, plano do aldeão Hayworth, curiosos com o contraste entre aquele lar simples e os palácios que o cercavam. Ele explicava que preferia a vida simples de um agricultor de lírios do prédio, com todos os 4 membros, e os mostrava sua área de pântano. A dele era a última faixa de pântano que restara em Swampmoke, pois todas as outras tinham sido aterradas para dar espaço para casas. Os olhos do país estavam todos voltados para o vilarejo e suas belas casas. Os aldeões adoravam a atenção, mas estavam desesperados para se destacar de algum jeito, pois todas as casas eram praticamente idênticas. Cada um queria ser conhecido como o proprietário da mais bonita casa de Swampmoke. Mas já estavam usando os braços e as pernas e todos os meses para pagar só os juros dos empréstimos vultuosos que haviam feito e já haviam vendido as orelhas. Eles começaram a abordar os canibais com ideias novas. O senhor me emprestaria dinheiro com o meu nariz como garantia? Perguntou a senhora Sally. Não, mas ficaríamos felizes em comprar o seu nariz, disseram os canibais. Mas se eu cortar meu nariz, vou ficar parecendo um monstro, protestou ela. A senhora pode usar uma encharpe em volta do rosto, sugeriram eles. A senhora Sally se recusou. De seu saco, instruiu o seu criado a levá-la para casa. Em seguida, o Sr. Bethlen foi ver os canibais. Os senhores comprariam meu sobrinho? Sussurrou o homem enquanto seu criado empurrava um menino de 8 anos diante dos canibais. Absolutamente não, responderam os canibais, e deram um doce ao menino aterrorizado antes de mandá-lo para casa. A senhora Sally voltou alguns dias depois. Está bem, anunciou com um suspiro. Eu vendo meu nariz. Ela o substituiu por um falso feito de ouro e, com o dinheiro que ganhou, construiu uma enorme cúpula de ouro no alto de sua casa de mármore. Vocês já devem ter adivinhado onde isso deu. Todos na aldeia venderam o nariz e construíram cúpulas de ouro e torres de vários tamanhos. Posteriormente venderam os olhos, apenas um. Usaram o dinheiro para escavar fossos em torno de suas casas e os encheram com vinho e peixes exóticos embriagados. Eles diziam que a visão binocular era mesmo um luxo e necessária basicamente para jogar e pegar objetos, o que sem braços não faziam mais, e bastava um olho para apreciar a beleza de suas casas. E os canibais, eles eram bem civilizados e respeitavam a lei, mas não eram santos.
Estavam morando em cabanas na floresta, cozinhavam em fogueiras enquanto os aldeões viviam em mansões e palácios servidos por criados. Por isso, os canibais resolveram se mudar para a casa dos aldeões. Suas casas tinham tantos quartos que eles demoraram a se dar conta do que tinha acontecido. Mas quando finalmente descobriram, ficaram com raiva. Nunca permitimos que vocês morassem conosco. Vocês são canibais? São sujos? Comem carne humana? Protestou um dos aldeões. Voltem para a floresta. Se não nos deixarem morar nas casas de vocês, vamos parar de comprar seus membros e voltar para Mickey. Aí vocês não vão conseguir pagar seus empréstimos e vão perder tudo. Os aldeões não sabiam o que fazer. Não queriam canibais em casa, mas tampouco podiam imaginar a volta à vida que levavam antes. Na verdade, as coisas seriam piores que antes. Não só estariam sem casa, desfigurados e semi-cegos, como não teriam mais pântanos onde cultivar, porque haviam aterrado todos. Era impensável. Mesmo cheios de rancor, eles concordaram. Os canibais se espalharam por todas as casas da aldeia, exceto a do aldeão Hayworth, pois ninguém queria morar em sua rústica cabana de madeira. Eles ocuparam as suítes principais e os maiores quartos e fizeram os aldeões se mudarem para os próprios quartos de hóspedes, alguns dos quais não eram nem suítes. O Sr. Bachelard foi forçado a ocupar o galinheiro e o Sr. Anderson se mudou para o porão. O cômodo era até muito bom para um porão, mas mesmo assim, os aldeões reclamavam sem parar do novo arranjo. Afinal, eles ainda tinham a língua. O cheiro da comida de vocês me causa enjoos, queixou-se a Sra. Sally para os canibais. Os turistas não pararam de perguntar sobre vocês. É constrangedor, gritou o Sr. Pullman com os canibais, assustando-os quando estavam lendo em silêncio na sala. Se não forem embora, vou denunciar às autoridades que vocês têm raptado crianças para usá-las como recheio do purê, ameaçou certa vez o Sr. Becklin. Purê não tem recheio, retrucou o canibal, um espanhol culto chamado Hector. Não me importa, gritou o Sr. Becklin, ficando bem vermelho. Depois de algumas semanas disso, Hector decidiu que não aguentava mais. Ele ofereceu ao Sr. Becklin até o último centavo que lhe restava na terra para que ele vendesse sua língua. O Sr. Becklin não recusou imediatamente. A oferta mereceu muita reflexão e consideração. Sem a língua, ele não poderia mais reclamar nem fazer ameaças a Hector, mas com o dinheiro poderia construir uma segunda casa em sua propriedade e morar lá. Longe de Hector, não teria mais que reclamar. E quem mais na aldeia não teria uma? Mais 2 casas de mármore com cúpula de ouro. Agora, se o Sr. Becklin tivesse pedido o conselho do aldeão Hayworth, seu velho amigo lhe teria aconselhado a não aceitar a oferta do canibal. Se o cheiro da comida deles o incomoda, desculpa. Venha morar comigo, teria oferecido Hayworth. Tenho espaço mais que suficiente em minha casa. Mas o Sr. Becklin havia se afastado do aldeão Hayworth, assim como o restante da aldeia. Por isso ele não pediu. E mesmo que tivesse pedido, Becklin era orgulhoso demais e preferia viver sem a língua a morar na casa pobre de Hayworth. Então Becklin procurou Hector e anunciou: está bem. Hector sacou a sua faca de trinchar, que levava sempre embainhada. Sim? Sim, falou Becklin e pôs a língua para fora. Hector realizou o ato. Depois encheu a boca de Becklin de algodão para conter o sangramento.
Ele levou a língua para a cozinha, onde a fritou em óleo de trufas com uma pitada de sal e a comeu. Então pegou todo o dinheiro que prometera, deu para os criados de Beitlin e os dispensou. Sem membros e sem língua, mas com muita raiva, Beitlin grunhiu e se remexeu pelo chão. Héctor o levantou, levou-o para fora e o amarrou em uma estaca, em uma área do jardim, à sombra. Dava-lhe água e comida 2 vezes por dia, e como uma árvore frutífera, Beitlin crescia membros para Héctor comer. Héctor se sentiu um pouco mal em relação a isso, mas não muito. Depois de um tempo, ele se casou com uma boa moça canibal, e juntos criaram uma família canibal toda alimentada por um homem peculiar do jardim. Esse foi o destino de todos os aldeões, exceto o do aldeão Hayward, que manteve seus membros, morava em sua casinha e cultivava seu pântano, como sempre tinha feito. Ele não incomodava seus novos vizinhos, que também não incomodavam, e viveram felizes para sempre. Agora